Olha, estamos chegando próximo às eleições gerais brasileiras, em que o eleitor vai escolher, pela ordem, né, deputado. Primeiro vou conversar aqui com a Renata de Faveri, que é secretária da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A Renata sempre, né, prestativa e trazendo essas informações para o nosso eleitor. Renata, vamos começar pelo óbvio, né? Como é que é a ordem, a disposição na urna nessas eleições gerais? Boa tarde. Boa tarde. O eleitor tem que prestar atenção porque realmente a ordem é um pouco diferente do que se imagina. Então, assim, o primeiro voto para deputado federal, depois deputado estadual, senador, segundo senador, então o eleitor tem que votar 2 vezes para senador, depois governador e, por último, presidente da República. Perfeito. Agora, inclusive, surgiu aí nas redes sociais de que ao votar em um candidato, você estaria anulando o voto se votasse em branco nos outros. Procede? Não procede, né? Isso é totalmente improcedente. Inclusive, né, nós sempre tivemos eleição com vários cargos, né? E isso nunca nem foi objeto de dúvida. Né? Então as pessoas têm que prestar atenção que, inclusive, essa notícia que está circulando no WhatsApp, ela começa dizendo que se você votar para presidente em branco, isso invalida os demais, sendo que presidente é o último cargo. Né? Então não faz nem sentido essa notícia, ela já é totalmente errada, já a premissa básica. Né? Então, cada voto é independente, o eleitor vota como quiser em cada cargo. Renata, assim, uma dúvida, mas eu acho que é da seguinte forma, né? O pessoal tem questionado muito a respeito dessa questão. Olá, eu quero votar para deputado federal, não quero votar para mais ninguém, abandono a sessão, abandono ali o local da votação e digo, ó, tchau, tô indo embora, não quero votar para mais ninguém porque não quero. Vale ou não vale? Não, aí ele deixou, né? Ele tem que concluir a votação, né? Então, se ele não quer votar para os outros cargos, ele teria a opção de votar em branco ou nulo, mas ele tem que concluir ali o registro do voto dele. Então, isso realmente ele pode votar em branco ou nulo para 1, para 2, para 3, para todos, né? Isso não há nenhum controle com relação a isso, mas ele tem que colocar algum voto, algum registro com relação a todos os cargos. Perfeito, Renata. Agora, na urna eletrônica existe ali o voto branco. Você pode apertar a tecla. Para anular o voto, como é que faz o cidadão que quiser anular o voto? A gente sempre recomenda que a pessoa, né, tente identificar algum candidato, né, porque realmente algum candidato será eleito. Mas se realmente essa é a vontade do eleitor, o voto nulo, ele se caracteriza, ele ocorre quando o eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato, a nenhum partido. Uhum. Então, por exemplo, se ele digitar 000, que não corresponde a ninguém, né, o sistema não reconhece e anula aquele voto. Né? Então, inclusive, o voto nulo, às vezes, nem sempre é um ato de vontade. Às vezes até uma falha do eleitor, né, que às vezes desavisado, não confere e acaba digitando um número que não corresponde a nenhum candidato. E agora é bom também dizer que voto válido, voto nulo e voto branco não define a eleição. Não, voto branco e voto nulo, para o cômputo do resultado, ele tem exatamente o mesmo valor. Né? Na hora que os nossos sistemas fazem o cômputo da votação, nesses votos, os nulos e os brancos, eles não são compatibilizados em nenhum cálculo, né? Obviamente eles serão demonstrados, né, como estatística, mas o que nós vamos considerar para efeito de segundo turno, de quociente eleitoral, de maioria, são os votos válidos, somente os votos válidos. Voto nulo e voto em branco, ele não é considerado em nenhum cálculo da Justiça Eleitoral. Perfeito. Agora, Renata, nesta semana, a última semana que antecede as eleições, o horário eleitoral até quinta-feira, é isso? Perfeito, até quinta-feira. Perfeito. O candidato poderá fazer campanha até quando? Até a véspera da eleição, até o sábado, 10 horas da noite, ainda pode haver uma caminhada, uma carreata, né, a distribuição de material gráfico. Então, no sábado é o último dia de campanha de rua, podemos dizer assim. Domingo não pode mais. Domingo termina a campanha eleitoral, sábado, né? Na verdade, termina a campanha eleitoral, domingo é o dia da votação, o dia do eleitor. Então, não daí todas as condutas de distribuição de material de propaganda, de tentativa de ainda convencimento de eleitor, todas podem caracterizar crime eleitoral. Então, né, a recomendação da Justiça Eleitoral, né, é muita calma. A gente está tendo uma eleição um pouquinho mais acirrada do que em outros
em outros cenários, em outros anos. Então, que o eleitor vá com calma, de preferência vá cedo, porque a tendência é que nós tenhamos como são 6 cargos, tenhamos talvez um pouco de fila nas sessões, então não deixar para o último momento, vá com calma, vote e saia, né, do local de votação, volte para sua residência, ou vá fazer as suas atividades, né, não permaneça nos arredores dos locais de votação, para a gente não ter aglomeração, que também caracteriza crime eleitoral, né, às vezes pode dar alguma confusão. Então, é interessante que o eleitor vote com tranquilidade e retorne para suas atividades, não fique nos locais de votação. Centrando a nossa atenção, então, no dia 7, o dia da eleição, no próximo domingo, o eleitor pode levar aquela famosa colinha para, às vezes não consegue decorar os números, quando for na urna para votar? É super recomendado que ele leve, né? Como eu falei, são 6 cargos, né? Inclusive hoje eu estou aqui, acabei de imprimir a minha colinha, estou com ela aqui, porque realmente são muitos números. Nós temos toda a lista de candidatos nas cabines, mas se o eleitor for fazer a consulta de cada candidato, isso também vai atrasar a eleição. Então, já pesquise antes, faça as suas anotações e leve no papel. Não leve anotado no celular, porque não é permitida a consulta, o uso de celular dentro da cabine de votação. Quer dizer, não pode levar o celular para votação? Tem que deixar ali na mesa receptora? Ele pode ser usado, porque inclusive nós temos hoje o título virtual, né, o e-título, então ele pode ser usado inclusive para apresentar para o mesário, mas ele não pode ser usado dentro da cabine de votação. Inclusive para registrar o voto, né, que seria uma coisa... Exatamente, é uma das preocupações da Justiça Eleitoral. Perfeito. Agora quero dar um exemplo de democracia para os meus filhos. Posso levar a criançada? Levar é possível, né, sempre alertando, né, as crianças para que se mantenham em ordem, né, em silêncio, né, porque às vezes acaba fazendo algum comentário que pode, né, extrapolar ali o sigilo do voto, né, mas com cuidado, com calma, não há problema. Defendo aquele partido ou aquele candidato e tenho um adesivo ou uma camiseta alusiva à agremiação partidária, posso usá-la no dia? O que a lei defende é a manifestação individual e silenciosa. Então, a bandeira, o adesivo, isso sempre foi permitido, né? O cuidado é sempre o que eu falei antes, é a aglomeração. Se o eleitor está indo com alguma identificação do seu candidato, né, ele vá, né, vote, retorne para suas atividades, né? Como eu falei, temos uma preocupação com a questão de segurança, que temos algumas pessoas mais exaltadas, então às vezes também ficar circulando com material ou nas proximidades, isso às vezes pode gerar algum tipo de conflito, de situação desagradável. Então, assim, é possível, é permitida a manifestação individual e silenciosa, sem aglomeração, sem permanecer nos locais de votação. Então o eleitor vai, é identificado, vota e retorna para suas atividades. Perfeito. Agora, claro, vamos a gente dá alguns exemplos do dia a dia, né? Nós, por exemplo, somos radialista, jornalista muito conhecido, chega lá na fila e alguém diz: ô Elias, vai votar em quem? Aí eu digo para ela: eu vou votar em tal. Aí o outro: quem? Eu posso fazer isso, não? O ideal é que não, porque isso nós temos fiscais partidários, né, como temos que estarão acompanhando, isso às vezes pode gerar algum tipo de discussão, alguma conversa, né, então assim, o voto é do eleitor, o eleitor tem o seu voto, já formou sua convicção, né, e ele vai expressar ali na urna no momento do voto. Então, de novo, manifestação individual e silenciosa, né, com alguma veste, uma bandeira, um adesivo no carro, não há problema, né, mas essa verbalização, ou até esse conjunto de pessoas que se reúnem, às vezes na frente do local de votação, tal, isso não é o ideal, não é o recomendado e pode gerar algum tipo de problema. A turma que vem visitar, por exemplo, Balneário Camboriú, o nosso litoral norte aqui, ou mesmo o pessoal daqui que vota e quer ir para a praia de tomar uma geladinha, pode? Não terá lei seca, não teremos lei seca, mas é claro, se o eleitor comparecer embriagado, que isso possa perturbar o trabalho, a Polícia Militar vai ser acionada. Perfeito. Então, recomendado que a pessoa vá antes, vote e depois fique relaxado aproveitando o dia. Com certeza, tomara que dê tempo bom, né? Para todos. Pois é claro, está tudo preparado já em termos de urnas, de sessões, de locais de votação, né? Nós aqui vamos daqui a pouco falar também que no município de Penha, que é próximo aqui a nós e temos uma grande audiência, teve uma alteração em uma escola e durante todo o dia a gente vai ficar informando aqui a comunidade a respeito do que pode e o que vai acontecer. Renata de Fávero, que é secretária da Corregedoria Regional Litoral do TRE de Santa Catarina, obrigado pelas informações mais uma vez e a gente, claro, vai
durante o período aí ficar conversando ainda. Grande abraço, uma boa tarde para toda a equipe. Boa tarde, Elias. Bom trabalho para vocês também.